Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e a Banlist nada mais é do que uma série de oportunidades perdidas, né? E bem meus amigos, eu tô aqui pra poder falar um pouquinho, não sobre a Banlist em si, eu não quero falar de palpites de Banlist. Até porque a Banlist vai chegar em algum momento, porém esse momento não é agora. Estamos na véspera do ICS Brasil e no dia 4 e 5, ou seja, acho que é fim de semana que vem, não sei, mas enfim, muito perto, vai ter o ICS de Niagara Falls, que vai ser o último ICS dessa leva, o último torneio relevante que tem dessa leva aí pós-pot. Tá, daí vai sair a banlist, beleza? Em algum ponto. Quando essa banlist vai sair? É muito difícil, porque a gente começa a entrar num paradoxo bem maluco em volta da banlist. Vem acontecendo recentemente aí umas questões, que é o que eu quero abordar agora, que a banlist está se tornando uma coisa muito difícil de tancar. Porque a gente começa a entrar em alguns paradoxos quando você começa a pensar sobre isso. Que é o que está sendo relevante agora, tem uma power creep, o que era relevante não é mais relevante, porque agora a power creep aumentou o poder do deck, e lá na frente vai ter uma banlist no deck que teve a power creep elevada. E quando isso acontece, quem vai ser o meta? Aqueles decks que estavam lá atrás, que não tomaram lista, porque o deck novo deu power creep nele. E aí tem uma série de fatores onde pessoas usam de argumento de que, de fato, isso tá certo. Não vale a pena fazer lista agora dando hits em coisas que já nem são mais tão relevantes pro meta. Mas aí começa a entrar numa parada de uma série de oportunidades perdidas. E não é como se o problema tivesse sido resolvido. O problema só é jogado para baixo do tapete. Mas esse problema uma hora volta. Então vamos debater um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então é um pouco complicado porque a gente já sabe que tem um ponto crítico de power creep que vai vir muito em breve por causa dos nossos amigos Tier Elements, né? Que são os Tiara Laments. Eu preciso colocar a carta aqui do lado para poder conversar melhor com vocês, né? Então, com a carta aqui do lado, que são os amigos do Tiara Laments, né? O Tiara Laments é o deck atual, obviamente, ele já tá jogando no meta, é um deck bem relevante. A galera ele tem muito lastro ainda para o desenvolvimento, isso é bem interessante num deck, porque apesar de ter um padrão atualmente, que é as cartas Going Second, Danger, tananã, e meio que tá sendo um consenso de que essa talvez seja a melhor vertente, mas ele é um deck que tem muito espaço para manobra, ele tem muito espaço para crescimento, desenvolvimento, e dependendo do jogo você consegue alterar ele. Apesar dele ser um deck bem escroto, que eu acho, porque ele é meio luck-based, né? Ele é um pouco meio de roleta russa, que você arromba e é arrombado, mais ou menos como Light Swarm chegou a ser em determinado momento, quando o jogo ficou um pouco mais rápido, né? Enfim, eu acho que isso não é tão legal. Mas foda-se, existe. E a gente sabe que vai chegar as cartas de X, o que deve chegar ali por mais ou menos novembro, não tenho certeza. Aí a gente começa a entrar numa piração foda, que é, beleza, teoricamente tá num ponto de banlist. Se você para pra ver padrões, a gente tá mais ou menos na época de banlist, porque a última foi lançada em maio? Junho? Por ali. Então já deve estar chegando uns 3 meses, se não tiver chegado ainda, né? Então a gente já começa a entrar no range de banlist. O que vai acontecer nessa banlist? E se acontecer uma banlist agora, quando chegarem as cartas de Shizu, vai dar tempo de dar algum hit e a gente não precisar passar 3, 4 meses com as cartas de Shizu com um pânico generalizado, caso o meta sofra um estrago? Bom, com esse meta atual, você pode perceber nitidamente que os decks que estão jogando no formato, assim, os mais relevantes, né? Se a gente for pra pegar os mais relevantes aí, a gente vai ter aqui algumas distinções, né? Então, eu vou colocar aqui na tela alguns decks, né? Que tá sendo, teoricamente, os decks mais relevantes. Então, a gente pode pegar mais ou menos como o Sprite, como sendo o Splite, né? Como sendo um deck muito relevante no competitivo atual, o Tiara Laments, que apesar de usar pedaços de coisas antigas, Danger, Despia talvez, enfim, ainda é um deck novo, totalmente novo da coleção de pot. Você tem decks que tiveram um up muito legal, como o Math Mac, que performou muito mal no Continental, se eu não estiver enganado, mas ainda assim é um deck relevante pro cenário atual do competitivo. O Rika, que foi grande campeão invicto do Continental, e tem uma galera colocando o Rika como sendo decks aí do meta atual, né, como sendo decks que subiram muito de patamar e que faz sentido, e eu acho que de fato faz sentido, dependendo do ponto de vista. Pro Brasil eu acho que não é tanto, mas lá fora com o meta mais fechado, eu acho
faz muito sentido o deck de Rika. E ele só virou o que virou por causa das cartas novas. Então, tudo que tá jogando atualmente no competitivo é por causa das cartas novas. Você tem a engine de Brave, que apesar de estar sendo usada em alguns sprites, não é a coisa mais relevante do mundo. E o Brave Punk, que era um deck bem popular antes da coleção de pote, né? O Synchro Punk, Synchro Brave Synchro, chame como você quiser. Onde basicamente você tem esses merda aqui, o Punk pra poder fazer o Five pra trazer o Rose Dragon, e aí basicamente é um Good Stuff card. Good Stuff deck, né? E aí você usa algumas coisinhas ali pra poder compor o teu deck, algumas techs externas. Mas basicamente é um deck de combo, que passava com Barone, Snow, outra interação, Zaz, tá ligado? A proposta era essa. Esse deck caiu, e caiu drasticamente, porque o Sprite tá jogando, o Charlatan tá jogando, e esse deck caiu de popularidade e caiu drasticamente. O Sword Soul, então, não preciso nem falar. Ninguém vai ousar colocar Token Collector no side deck de agora em diante, porque foda-se o Sword Soul. Esses decks são melhores. Ele parece um pouco com o Splite, mas o Splite é melhor que o Sword Soul, tá ligado? É bem menos deficiente que o Sword Soul e não tem um Token Collector pra tomar, o que é muito grande. Então o Sword Soul acabou caindo. Então, tipo assim, as conversões de decks que você tinha antes, né? O Despia, então, não preciso nem dizer. O Despia, porra, né? Qual é o do Despia? E aí tem também um Dragon Link da vida. Então assim, tem muitos decks, né? Se você quiser colocar no balaio de gato todo aí o Flanders também, a gente fala dele. Fala do Flanders então. Tem um Flanders também, que não é confiável o suficiente. Enfim, com tudo isso você pode ver que a coleção nova colocou decks novos no radar. E não só um, ela colocou 4 pelo menos, né? Que é o Tiara, o Splite, o Rika e o Mathmech. Decks novos e suportes novos para decks velhos, mas que são impactados pelas cartas novas. E com isso você pode ter a noção de que, beleza, teve o lançamento de uma coleção nova, o meta mudou, essa coleção impactou drasticamente o meta novo, e o meta antigo passou a ser meio irrelevante. De repente, esses decks não importam mais. Então quando vier uma banlist, esses decks antigos do meta passado vão ter que ser ignorados. Então na banlist que vier agora, não vai precisar ter hit no Brave Token. Por quê? O Brave Token não tá causando nada no meta. Não vai precisar ter hit no Punk. Nem é o Punk nem tá sendo o principal deck do formato, nem nada do tipo, tá ligado? E esse pensamento me incomoda, porque ele vem acontecendo sucessivas vezes de um tempo pra cá. Desde a pandemia não fudeu apenas o mundo, ela fudeu o Yu-Gi-Oh! É bizarro, mas fudeu forte. A Konami teve que manobrar a estratégia dela pra poder contornar a parada. A última banlist boa, que é realmente assim, cara, que banlist maneira, precisamos outra dela, foi a de 2020, né, no começo de 2021, na verdade. Começo de 2021 foi muito boa. Foi começo de 2021? Não, começo de 2020, perdão. Que teve aquela hit gigantesca, né, que mexeu pra caralho no Sala, baniu o cavalo, mexeu no Orkut, mexeu no Thunder, aquela banlist que todo mundo sabe. Veio a pandemia e aí a Konami, por não ter mais banlists, por não ter mais torneio, passou a lançar banlists brandas. Eu não sei como que o formato tá, não tá tendo torneio oficial, não tem pra onde olhar. E aí veio formando caos, um monte de cartas junto, e a banlist não vinha e não capava, e quando vinha capava pouco, enfim. Mas aí aí de lá pra cá a gente começou a entrar nesse paradoxo, tem muito deck forte coexistindo. Certo, beleza. Mas, se você para pra olhar o meta, ele tá relativamente comportado. Nesse ponto de vista que eu citei. Os principais decks são das coleções novas, os decks do meta passado tomaram Power Creep, e agora, quando vier a banlist, obviamente vai ter que hitar as coisas novas. Só que elas são novas demais pra tomar hit. E agora? Ou seja, não precisa ter lista. Se os decks do formato passado caíram, os decks do formato atual definiram o formato, e eu não posso dar lista neles, e ao mesmo tempo não tá tendo um problema generalizado, qual é o incentivo pra ter lista? Então talvez nem precise ter, porque é melhor esperar chegar a carta de Shizu, que teoricamente é o que tem o potencial de causar mais merda. Mas quando chegar a carta de Shizu, vai ter hit nas Shizu? Porque aí vai entrar em outro paradoxo, porque elas também são cartas novas. Então, com isso, a gente começa a entrar num aglomerado de merda, de potencial ruim pro futuro. Por quê? Essa decisão, ela é ruim em vários aspectos. Primeiro, quando o Sun lançou Pot, ele lançou cartas com um poder muito elevado, decks muito fortes, tanto que eles tomaram de assalto o metagame, em comparação a decks anteriores. Eu acho que tinha que ter tido uma banlist pré-pot. Mas eu não sei o que vai acontecer pós-pot. E aí? Não, foda-se, lança a banlist pré-pot. O meta ia ficar muito mais definido. Por exemplo, faz o Metacall pro Brasil, cara. Cara, é muito difícil, muito difícil. É claro que o Brasil é só um microcosmos do Yu-Gi-Oh! No geral. E nem a Konami, não tem versão Konami brasileira, né? Enfim, então não sei nem se é levado em consideração. Mas seria muito melhor que tivesse tido uma banlist antes. Quais os hits? Hits nos decks. Alguns hits em decks que estavam jogando, não pra matar, entenda, não pra matar,
mas alguns hits nele pra enfraquecer. Ah, mas os decks novos já colocaram esse deck pra fora. Não importa, tinha que ter tido. E obviamente mexendo nos problemas óbvios do jogo, não preciso nem falar. Scythe, Mystic Mine e College são as principais questões na nossa frente, né? Mas, quem sabe, um hit no Sword Soul, um hitzinho pequeno. Sword Soul tá fazendo nada agora, não importa. Você vai entender o porquê. Hit no Brave Token. Faz aquela coisa idiota que todo mundo tá fazendo. Coloca 2, pelo menos. Vai, pra dizer que deu algum hit. O Punk. Bom, o Punk é novo. E agora? Bom, Bash no teleporte. Pelo menos o teleporte. Ou então coloca Ziane a 1, pelo menos. Deixa essa merda 3. Pra você não ter mais o que invocar. Depois saiu do early. Tá ligado? Alguma coisa nesse sentido. Desper, talvez alguma coisa. Esse Rose Dragon, banido. Porque ele deixa o Brave Token combado demais. E aí que o Brave Token seja só o Brave Token. Só o Griffon e Zaz. Que não seja Pício Combo com essa merda aqui. Que vem pelo Fiber. Então, que bana ele também. A estátua, enfim. Algumas coisinhas dessas. Por que eu tô falando isso? Que seria interessante antes do lançamento das coisas novas. Porque vai chegar num ponto em que esse Power Creep que foi dado na coleção de pote, eu acho que um Power Creep desse vai demorar a acontecer. Pelo menos um ano de um Power Creep com cartas novas, de coleção nova, com decks novos que dê um Power Creep bizarro no jogo. Eu acho que vai demorar. Beleza, mas qual o problema? Vai chegar um ponto que o Splight e o Tiara vai precisar tomar a lista. E quando esse ponto chegar, quem que serão os decks do meta? Os decks que eram o meta anterior e que não tomaram lista porque não fazia sentido dar lista nele. Isso vem acontecendo sucessivas vezes. E é muito escroto. Se você para pra lembrar de um passado não tão passado assim, você vai lembrar da época do Dragon Link. Que quando teve o lançamento da ROTD, eu esqueci o nome da coleção. Que mais é a coleção que veio os Dogma, veio o TTT, blá 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 blá. Enfim, com o lançamento daquela coleção, naquele meta, e depois da banlist que baniu o Block Dragon, até um pouco antes, o Dragon Link já era um deck bem presente. E aí o Dragon Link dominou o metagame em um meta horroroso. Aquele meta era muito bosta, muito ruim. Enfim, depois veio o VW e depois veio o Drytron. E teve o banimento no Link Cross. Isso tirou o Dragon Link do jogo plus Calamity no VW, certo? O Dragon Link saiu do jogo e o meta passou a ser polarizado entre VW e Drytron, com os Ellie Shizu entrando um pouquinho ali nas mãos do Paulo e adeptos da religião do Paulo, né? Enfim, foi isso que aconteceu. E o meta desenvolveu dessa forma. Beleza, o deck antigo não precisava tomar hit na engine, porque os decks novos já vão tirar ele do meta. O VW e o Drytron já vão tirar o Dragon Link do meta. Então eu só mexo no Link Cross, que é uma carta no engine. Eu não preciso mexer na engine dele. E aí, beleza, o meta tá definido. No mesmo meta, o Dragon Link voltou a subir. Por causa de giro de tech, tananã, e o deck continuava sendo extremamente forte. Só que new is always better. Tem carta nova, os decks são bons, todo mundo vai usar. E se o outro deck for a melhor opção? Não importa, eu quero testar esses aqui. Eu vou usar ele nos primeiros 10 torneios que tiverem. É mais ou menos isso. O Dragon Link subiu dentro daquele mesmo meta, em decks que deveriam ser predadores dele, por causa do desvio de tech cards. Também pelo fato de ele ser extremamente forte. E naquele mesmo meta, o Dragon Link voltou, porque não tomou hits na banlist anterior, porque simplesmente mexer em uma coisinha ali foi suficiente. Aí o Drytron e o VW tomaram lista, e o Dragon Link dominou o formato. Então, tipo assim, no formato anterior, no formato antes dele, né, o Dragon Link era o deck dominante e era horrível aquele metagame. Veio os decks novos e tiraram o Dragon Link do jogo. E o Dragon Link cresceu dentro daquele mesmo meta. Veio a banlist, capou os decks power creepados. E o Dragon Link voltou a ser o deck mais relevante daquele meta. Puta merda, pra que isso deve acontecer? Porque perderam a chance de dar lista anteriormente, entendeu? Esse é o principal problema. Enfim, naquele meta, o Invoked voltou a ser uma coisa relevante. Uou, meu Deus, finalmente. Então o Invoked voltou a ser algo relevante porque o Dragon Link voltou a ser relevante. E o Prankids começou a ter espaço. E aí um pouco depois veio a coleção que trouxe a Brum pro Tri-Brigade. Então o meta deu uma mexida. E mesmo o Dragon Link sendo teoricamente o melhor deck daquele formato ali, né? Teve uma banlist do meio caminho, mas enfim. Por que eu tô falando isso? Porque aí, com o crescimento do Prankids, Tri-Brigade principalmente, o Invoked foi um jogo muito bom contra o Dragon Link, mas o Invoked passou a ser um lixo por causa dos outros decks, do Prankids principalmente. E a Winda, que de repente era um problema pro Dragon Link, passou a não ser um problema. Então, quando veio a próxima banlist, eu não preciso nem mexer na Winda, porque a Winda, porra, o Prankids aqui tá tranquilo, o Prankids consegue jogar, ele tem um montão de hand trap, ele não vai tomar o Winda. O Tri-Brigade, simplesmente fractal, tira a Winda da frente. Então, a Winda não é mais um problema, porque o meta mudou. O power creep do metagame, o giro do metagame, tirou a Winda do jogo. Beleza, então não precisa dar lista na Winda. Aí agora o Tia Limes consegue fazer o Winda também. Tudo bem que eu sei que não é mais o problema, mas ela é uma carta do meta. Então, perde-se muitas oportunidades de dar hit nas cartas, porque elas não são mais relevantes.
De repente, por causa de um giro de metagame, por causa de uma coleção, essas cartas não importam mais, então não precisa mexer nela. Esse pensamento me incomoda muito. Eu acho que muito de como o jogo tá é por causa desse pensamento. E aí eu sei que não vai mudar por causa desse vídeo e eu sei que vai continuar acontecendo da forma que já tá acontecendo. Mas o que me incomoda é, não vai ter uma lista agora porque os decks que estavam jogando não jogam mais, apesar de serem bem relevantes. Eles são muito relevantes ainda, tá? É muito simplório falar que eles não jogam, mas não são mais relevantes. Não são, cara. O Punk e o Brave aqui ainda são bem relevantes pro jogo, tá? O Sword Soul caiu drasticamente, mas esses decks ainda são muito bons. O Dragon Lane caiu, enfim. Mas eles tinham que ter tomado lista. Tinha que ter lista antes do pote. Não teve? Beleza. Quando vai ser a próxima lista? Quando tiver a próxima lista, vai ter que mexer nessas coisas, mesmo que elas não sejam relevantes. Teria que mexer, porque senão lá na frente, quando o Splight e o Tiara tomarem hits, quem vai ser o novo meta? Vai ser Brave de novo, que não tomou não tomou hit na lista passada porque não era relevante. Agora, de repente, a gente volta mesmo no tempo, entendeu? E os metas passam a ser os metas antigos. Isso não faz sentido. É ruim demais pro jogo. Então esse é só o meu pensamento e a minha reclamação. Uma das várias reclamações que eu tenho, né? É esse pensamento de que não tá fazendo diferença agora, não precisa mexer. Cara, precisava e precisava muito. Precisava e precisava demais. É a hora de enxugar. Não é porque não tá sendo escroto agora que não precisa mexer. O Brave precisa ser mexido, o Punk precisa ser mexido, nem que seja um teleporte ou quem sabe a Fox, algo do tipo. Algo tinha que acontecer. O Rose Dragon, então não preciso nem dizer que ele tem que ser banido. A estátua do Flanders, enfim, algo precisa acontecer. Então, o Drytron ainda é um deck absurdo, mas eu sei que o Drytron, simplesmente o fato de ele ser ruim, tira ele do jogo, apesar de ser assustador, mas ok. Então é esse tipo de coisa que eu acho que fode a gente a longo prazo. É o fato de não faz mais diferença, eu não vou mexer. E aí começa a se aglomerar e se aglomera e se aglomera. E o deck tinha que tomar o hit lá atrás, lá na frente ele volta a fazer diferença. Por causa do giro. E agora o que é problema agora, toma lista. Quem vai ser o meta? As coisas de trás. As coisas que foram meta no formato anterior. Isso é péssimo. Péssimo mesmo. Eu não gostaria que isso acontecesse. Mas vai acontecer, porque eu acho que não vai ter lista agora, depois do ICS de Niagara Falls. Eu acho que não vai ter nada tão, oh meu Deus, quebrado, acho que não vai ter nada nesse sentido, e talvez até segurem banlist pra carta de Shizu. Talvez não segurem, mas se vier um hit, e se vier banlist, vão ser hits muito brandos, hit em cartas assim, não vai ter hit em engine, em arquétipo. Não vai ter hit em engine arquétipo, eu acho, vai ser só em cartas assim. O que já é bom, eu acho que é bom, mas precisava também, tá? Precisava ter hit em engine arquétipo. Isso aqui, sendo otimista, se banir o Scythe, o Mine e o College, seria ótimo pro jogo. Mas precisava mexer em outras cartinhas aqui também. Não vai acontecer. Vai chegar a Shizu, vão passar 3, 4 meses no meta da Shizu, vai vir a banlist, vai mexer nas cartas de Shizu e Tiara, talvez nas cartas de Splight, e de repente o metagame vai voltar a ser Brave Token, vai voltar a ser Punk, certo? A gente vai ficar nesse loop infinito. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.